Nosso primeiro convidado, nesse primeiro episódio desse podcast, é um tricolor apaixonado pelo Fluminense, marido da Simone, pai da Lorena e da Beatriz, futura doutora Beatriz, e avô do Cadu. Esse tricolor de coração que é um apaixonado pelo Fluminense, um cara muito equilibrado, inclusive, mas um apaixonado. Ele é compositor, cantor, músico, produtor cultural, foi secretário de cultura aqui no município, foi diretor de cultura da Leste, foi presidente da Funarge. No nosso frente a frente aqui, ao meu lado, à minha frente aqui, está o Nelson Freitas. Nelson, prazer, quero te agradecer por receber o meu convite e por estar disponível para esse primeiro episódio. Eu estou muito feliz que tenha sido você. Você é um cara parceiro pra caramba. A gente tem uma ligação consanguínea muito forte. Nós somos avós do Caduzinho. E de coração, quero te agradecer pela tua presença aqui. Tenho certeza que quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo canal aí do Instagram e pelas redes sociais, vai ficar muito feliz em estar te ouvindo. Satisfação enorme. É um orgulho de estar aqui, de falar nesse podcast, né? De poder dialogar, né? Construir diálogo, isso é fundamental. Nelson, para iniciar, você é músico, compositor, cantor. E como é que foi a transição do cantor, do músico, para a produção cultural? Por que isso e quando surgiu essa necessidade? Isso, assim, eu aprendi a tocar violão no final da década de 1970, né? 78. Quem foi teu professor? Foi Carlinhos Romão. Carlos Romão. Cantor, compositor Carlos Romão. E, por sinal, assim, eu fui para a música por um acaso dos acontecimentos, porque eu desenhava, né? Então eu tinha umas pinturas, tinha uns desenhos, que eram uns desenhos em estilos geométricos, e eu coloria com canetas esferográficas de várias cores, e eles eram todos fragmentados, né? Eram coloridos fragmentados. E um namorado da minha irmã, o Marquinhos, ele viu o desenho e me pediu para levar 5 desenhos, e na outra semana ele voltou e falou: tem uma surpresa aí para te falar. Minha vizinha ele morava em Realengo, minha vizinha é professora da Escola de Belas Artes, e ela quer te dar uma bolsa para te preparar para defender um estilo. Só que era Rio, eu tinha 16 para 17 anos, e aí meu pai falou: olha, não tem condição, de 15 para 16 anos, por aí, 16 anos. Meu pai falou: não tem condição, você estuda em Nova Iguaçu, a gente não tem condição financeira. Primeiro, você ir todo dia para o Rio, está muito novo. E aí eu entendi, claro. E aí minha irmã falou: ó, o senhor tem violão guardado aí, dá ele então para ele canalizar a veia artística. Aí a Rosângela, aí levou o Carlinho lá em casa, conheci o Carlinho, aí os primeiros 3 acordes eu já comecei a compor. Que isso? Então já foi... para mim era assim, eu achava que todo mundo que tocava compunha. Sim. Depois é que eu fui descobrir que o João Gilberto não era compositor, que a Elis não era, que a Bethânia não era, o Ney Matogrosso não era compositor. Eu fui descobrindo, falei: caramba, então... E aí, como a gente, na época, nós produzíamos nossos próprios shows, né? A gente conseguia patrocínio, a gente concebia o layout do cartaz, e a gente colava, divulgava, né? Então... essa relação... Você aprendeu a tocar e já montou um grupo? Você já montou uma banda? Não, o Carlinhos Romão, ele tinha um grupo. A produção musical em Nova Iguaçu era muito pujante na década de 1970. Mais do que hoje? Hoje é pujante, mas eu vou te falar, a produção autoral em Nova Iguaçu era muito pujante. Eu acho que continua sendo pujante. Dessa turma tua contemporânea, quem está por aí ainda, além do Carlos Romão? O Toninho Galante não está mais aqui, né? O Toninho está morando no Rio há muito tempo, né? Desde 1981, se eu não me engano.
82, quando o Toninho foi fazer comunicação na UF, ele mudou e aí o Toninho já começou a tocar com a Fátima Guedes, né? Começou a fazer arranjos, foi produzir discos e tal, então o Toninho. Mas fora, aí tem o Carlinhos Romão, Roberto Lara, né? Federoca não está aqui, mas é presente, né? O Federoca tinha o Grupo Terra, né? Que era... Aí o pessoal do Grupo Terra, Federoca é o único que está nesse plano. Tem uma galera que infelizmente partiu, o Vanderlei Marins, foram bem antes do combinado, né? O Nauro, o Alain, tinha o Copo de Leite com o Maguila, e tinha o Antônio Carlos Rocha, né? O Antônio Rocha, o gênio, que era um cantor e compositor de muita excelência. O gênio também tem muito tempo que eu não vejo, né? Então, quer dizer, produzir era uma coisa que a gente já fazia, mas a ideia de produzir foi muito em decorrência de uma reflexão. Eu tinha um show com o Roberto Lara em 1988, 89, chamava Postal em Preto e Branco. Aqui em Nova Iguaçu? A gente foi fazer esse show no Rio. Em alguns espaços no Rio. Fizemos na FAPERJ, no Beco da Pimenta, fizemos em alguns lugares. E a gente percebia a dificuldade. Eu tinha feito um curso de formação de professores em educação musical na ProArte, acho que foi em 88, se eu não me engano, 89. E conheci na época a Lucina. A Lucina fez, uma grande compositora, fez esse curso comigo. Aí conheci a Luli, né? Produzi elas. Está morando em Maricá agora, né? A Lucina mora lá. E aí a gente percebia a dificuldade que tinha de articulação com os meios de cultura e de comunicação no Rio de Janeiro, quer dizer. Por causa da distância? Ou... A distância geográfica é muito pequena. Sim. Mas a distância cultural é um abismo que separa. Continua sendo um abismo. Né? É um abismo que separa a gente. Então, eu percebi que era muito difícil a gente penetrar nesse mercado. E aí eu pensei, falei, bom, já que eu não consigo penetrar no mercado, eu vou trazer o mercado até a mim. Então, eu vou criar um projeto que eu trabalhe a formação de plateia, no segmento de qualidade da música brasileira. Trabalhando formação de plateia, eu estou fortalecendo o meu trabalho de criação, porque meu trabalho de criação é nesse segmento da música brasileira, e me articulo com esses meios, começo a me relacionar. E aí foi muito rápido, quer dizer, eu tinha uma meta de, em 2 anos, eu começar a produzir fora daqui e me relacionar. Em 1 ano, eu já estava produzindo Tunai, estava produzindo shows no Teatro Rival, produzi o lançamento do selo do Arrigo Barnabé, na Jazz Mania. Então, foi tudo muito rápido. Minha meta antecipou em 1 ano. Foi natural isso? Você se descobriu produtor por uma necessidade, né? É uma necessidade, né, de me relacionar. E aí você acabou virando produtor. Hoje você é produtor cultural. Você canta às vezes, você compõe muito, toca todos os dias em casa, mas se apresenta muito pouco. Você hoje produz mais. Você hoje é produtor, diretor. A minha demanda profissional é maior, né? Porque às vezes é muito grande nem na produção, mas na parte de consultoria, né? Também, né? De elaborar projetos. Você falou do projeto que você criou nessa época. O Quinta 830. O Quinta 830 foi esse o criado primeiro projeto? Em 1989, eu queria, mas aí eu só comecei ele em junho de 1990. Tem inclusive um documentário. A gente está fazendo agora. Quer dizer, isso aqui está sendo gravado, esse programa está sendo gravado no dia 10 de outubro de 2024. Então, a gente não sabe quando é que você está assistindo isso. Provavelmente esse documentário já está finalizado e disponível nas plataformas. É o documentário Quinta 830. O planejamento é
Esse é o título do documentário? Não. Qual é o título? É Encontros com a Música Brasileira. Encontros com a Música Brasileira. Porque o nome do Quinta 8h30 ele tem um subtítulo. É Quinta 8h30, Encontro com a Música Brasileira. Esse evento acontecia quinta-feira, na semana? A gente começou em 1990, quinzenal. Qual foi o primeiro evento do Quinta 8h30? O primeiro foi 21 de junho de 1990. Com quem? Com o Cláudio Nutti e o Cláudio Camilo. Nós reproduzimos. Sim. Há pouco no tempo filme eu documentário, a gente na Casa de Cultura, reproduziu no Teatro Silva Monteiro. o primeiro show, né, de 34 anos atrás. E aí depois veio João Nogueira, Tunay, Leila Pinheiro e Roberto Menescal, Tavito e Ricardo Magno, Edinardo, Carlos Lira. O Quinta Joyce. 8h30 era sempre um grande nome da música popular brasileira com um grande artista nome da cidade de Nova Iguaçu. Né, para tocar um trabalho que ele não tinha como... Tinha uma infraestrutura melhor para ele tocar e também tinha um público que estava ali ávido por receber o trabalho autoral dele. Começou então, onde? Qual foi o local aqui? Começou no Salão Nobre do Esporte Clube Iguaçu. A gente não dava o nome do local desse nome, a gente dava Espaço Cultural Alternativo do Esporte Clube Iguaçu. Por quanto tempo ali? Ficamos de junho a novembro. De 90? De 1990. Depois foram para a Frane? Em novembro, final de novembro, 29, se eu não me engano, não me recordo. Aí a gente vai, porque lá, por mais que a gente apertasse o Salão Nobre, só cabiam 180 pessoas. E o projeto cresceu, né? Então a gente sentiu uma necessidade de ter mais público, né? De ter um alcance. Lotava com 180 lugares? Lotava. E você ia atrás de patrocínio, você vendia ingresso, você contratava o artista, você carregava palco, som, fazia tudo? Quem fazia a parte de captação era o Silvério Lazzaroni. Que é o teu parceiro nesse projeto, né? O Silvério era fundamental, né? Ele foi fundamental para que esse projeto se tornasse realidade. Eu fazia mais a parte de produção artística, né? De contatar o artista, né? De conceber a divulgação, sim, né? sim. Mas a parte operacional nós fazíamos, né? Esse projeto Quinta 8h30 durou até quanto? Até que ano? Foi até 93, né? Nós ficamos de junho a novembro de 1990 no Esporte Clube Iguaçu. De novembro de 90 a outubro de 1992, outubro a novembro de 92, no Teatro Procópio Ferreira, que era na Colégio Afrânio Peixoto. No Calçadão, não? No Colégio Afrânio Peixoto. Onde foi demolido, né? Sim. Aí ficamos lá, foram muitos shows. E em 1993 nós fizemos 5 shows na praça. Qual praça? A Praça José Hipólito de Oliveira, que hoje é o Camelódromo. Ali era uma praça. Sim, era uma praça ali. Era uma praça. O Quinta 8h30 foi ali também. Aí ali nós fizemos Luiz Melodia, Moraes Moreira, 14 Bis, Zé Ramalho e Arthur Moreira Lima com Época de Ouro. Tem 2 episódios que eu ouço muito falar do Quinta 8h30 que marcaram muito. Um foi Leila Pinheiro, que esgotou os ingressos, parece que dias antes da data do evento, já esgotou. Ela fez 2 shows, né? Ela fez o terceiro show no Iguaçu, que aí o projeto realmente decola, né? Porque a Leila, ela tinha um espetáculo chamado Benção Bossa Nova. E ela tinha ficado 1 mês em cartaz sábado e domingo, sexta e sábado, no Teatro do Hotel Nacional, que era um teatro para quase 1.000 pessoas. E a gente convence ela, né? Eu abri um contato, falei com um compositor que era um compositor paraense. Falei, cara, eu preciso muito falar com a Leila porque Marcos... Bom, não me recordo agora o sobrenome dele. Aí ele falou, não, eu vou te passar o telefone da casa dela. E aí liguei, porque o produtor dela, que hoje é meu amigo... Ela estava estourada nesse momento, né? Estava tocando em todas as rádios. 1990, era recente, o sucesso de Verde, né? Sim. E aí converso com ela, fala, pô, mas o show é todo com banda. Eu falei, mas eu vi, eu acho que a base do espetáculo é toda você e o Menescal.
Toda a base do espetáculo está entre vocês. Eu falei, pensa bem, porque você pode fazer um laboratório em Nova Iguaçu que vai te dar a perspectiva de você avaliar, chegar a cidades que não tem condição de receber, por exemplo, porque a estrutura de viagem era muito grande, né? Com banda, hold, enfim, técnicos, né? E você e o Menescal, vocês vão ter um alcance maior. Ela falou, boa ideia. Então, o Menescal veio com ela? Fez ela e o Menescal. Aí nós fizemos. Foi aonde o esse show foi no Esporte Clube Iguaçu. Aí, quando a gente passa para o Afrânio, aí eu... Qual a capacidade do converso, Afrânio? Era 230 e poucos, mas a gente amplia, né? Porque... Deu mais de 300 lugares, então. Nesse show demos 350 pessoas. Rápido, porque né? o Afrânio, ele era anfiteatro, então ele tinha... No meio, ele tinha uma abertura muito grande que possibilitava ficar numa arquibancada. Sim. E depois a gente passou a trabalhar só com 80 cadeiras, que era o primeiro vão do teatro, né, do palco até a metade do teatro, dali para cima a gente colocava arquibancada. Então a gente botava 450, 500 pessoas. Com o Lô Borges, que foi o show de 1 ano do projeto, nós tiramos todas as cadeiras. Então a gente vendeu 600 ingressos. Foi o maior público do Quinta 830. Porque o Lobos, ele não fazia show quase no Rio de Janeiro. Quando vinha, ele vinha para um show no Circo Voador, por exemplo. Então, o alcance, por exemplo, shows dessa natureza não passariam na cidade, não fosse o Quinta 830. Não chegariam, não tinha uma política cultura e muito menos o mercado traria. Então a gente conseguiu realmente ofertar a possibilidade de um artista local tocar para um público, né, ávido, né, pelo encantamento, né, por descobrir um trabalho autoral desse artista, né, ele tocar para esse público, né, estava ali completamente aberto para receber um novo, né? Agora no Quinta 830, a gente pode falar aqui sobre o episódio do Luiz Melodia? Podemos. O que aconteceu ali? Como é que foi aquela questão lá envolvendo os militares, enfim? O Melodia estava passando o som e ele não gostou da presença da polícia militar, né, na praça. E aí falou que era para eles irem embora. Ele falou isso no microfone? No microfone, quando estava passando o som. E aí o público vibrou, né? Porque imagina, muitos jovens ali e tal. Mas o que o Melodia não sabia é que era uma obrigação nossa trazer a polícia militar, não só a polícia militar, mas comunicar defesa civil, polícia civil, sim. Né? Então, isso foi ofensivo para os policiais. E teve um policial que ficou muito alterado, né? Extremamente alterado. Chegou a dar voz de prisão para o Melodia? Foi para trás do palco, já com a voz de prisão. E aí o Silvério me chamou e falou, cara, e agora? Eu falei, primeiro a gente tem que conversar com o policial, depois eu falo com Melodia. Quem foi o conciliador disso aí? Foi você? Aí eu conversei com o policial, ele estava muito alterado, e o outro que estava com ele, que eu acho que ele era um sargento e tinha um tenente, mas ele estava muito alterado. Eu falei, olha, eu vou conversar com Melodia, vou explicar a ele que a presença de vocês aqui diz respeito a uma solicitação nossa, ele não tem essa compreensão. O que ele quis dizer, não adianta, a gente vai prender, não tem jeito. Eu falei, não, calma, ele vai se desculpar. E nisso a Jane, que é empresária e mulher do Melodia, chega para mim e fala, Nelson, Melodia eu conheço, ele não vai pedir desculpa. Eu falei, mas vai, cara, vai ter que pedir, Jane, que senão... Vai sair daqui preso. Bicho vai pegar aqui. Eu falei, então tu vai e fala com eles. Né?
E aí eu fui lá no palco, chamei o Melodia, falei, cara, cagada, cara. Ele, não, porra, os caras não tem que estar aqui. Eu falei, cara, mas foi a gente, pô, mas pra quê? Eu falei, porque é obrigado, cara. É um espaço público e a gente só consegue a liberação do espaço quando a gente tem conselho tutelar aqui, né? Porque você pode ter criança perdida, um conjunto de fatores, a delegacia da Polícia Civil, então, bombeiro, todas essas autoridades a gente precisa ter presente numa praça, senão a gente não consegue. Fomos nós, vou pedir desculpa. Eu falei, cara, mas arruma um jeito, cara. Porque os caras, não vou. Eu falei, Melodia, deixa eu te falar, cara. Isso daqui não é baixo gávea. Já ouviu falar no Mão Branca? Daqui não é baixo gávea, Foi o cara. argumento, seu soco. Foi, cara, na época. Falei, meu irmão, depois que tu entrar dentro daquele camburão, não vou dizer que a polícia militar vai te matar, mas eu não sei o que pode acontecer, cara. Tu aterrorizou o Melodia. Aí ele, porra, falei, cara, constrói uma retórica, cara. Diz que você, porra, você não quis chamar os caras pro show, porra. Ele foi lá e ele construiu a retórica. Não, ele não usou a palavra desculpa, nem de brincadeira. Deu tudo certo, né? Os policiais... Ele falou alguma coisa tipo, olha, o que eu quis dizer aqui é que aqui é um lugar da paz. Aí todo mundo... Então, os policiais também podem ficar na paz com a gente. Aí o público, então vem pra cá, vem e tal. Aí, mas mesmo assim, convencer o cara foi difícil. O cara estava muito alterado, o sargento. Mas a gente conseguiu contornar. Ok. E depois do Quinta 8h30, qual foi o projeto? O Terça do Compositor veio logo a seguir? O Terça do Compositor não é um projeto meu, né? É um projeto da Simone. Simone... Do Quinta 8h30, quando a gente faz na rua, eu recebo um contato de uma grande amiga. Aliás, o Silvério conhecia um vereador em Nilópolis, que disse a ele que queria marcar uma reunião com o Neca, que era o atual prefeito de Nilópolis. Que o Neca queria o projeto lá. A gente foi para uma reunião, mas foi uma reunião em que não foi uma reunião boa, assim... Primeiro que eu não falei nada, né? Ficava... Esse vereador era o José Carlos Cunha. Sim, que foi prefeito depois também. Falou mais o Silvério. Eu vi uma falta de interesse do Neca. Parece que o Neca... Eu quase não falei, porque era um diálogo mais entre o Silvério. Bom, fomos embora. Não, então tá, eu vou ver isso. Bom, fomos embora. Passou alguns dias, me ligou a Estela Guedes. Sim. Minha amiga, minha irmãzinha. A Estela falou, Nelsinho, o que houve, cara? O Neca estava tão animado. Aí eu falei, tu estava sabendo disso, Estela? Não, pô, claro. Estela fazia assessoria de comunicação do Neca, eu nem sabia. Faleceu, Estela, né? Não, é viva Estela ainda. Tá linda. Um tempo que eu não a vejo. Linda. Continua linda. E cada vez mais criativa. Que ótimo. Ela é escritora, nossa, tem uma produção literária, professora de doutorado lá da UERJ. E aí ela falou assim, não, cara, vou marcar uma reunião sua com o Neca. Aí eu fui na reunião com o Neca. Aí o Neca falou, tu não falou, pô? Aí eu falei, tava o Silvério lá e o Zé Carlos Cunha queriam falar, eu deixo... Ele falou, então, fala do projeto. Eu falei, cara, o projeto é um projeto que visa oferecer à população o acesso a uma produção cultural que não vai passar pela cidade. Você vai construir uma política cultural que é única. Né? Está se referindo ao Som na Praça? Foi um sucesso em Nilópolis. Falou, então traz o Quinta 8h30 para cá. Eu falei, não, né, não vou trazer Quinta 8h30. A gente traz a ideia do Quinta 8h30. Aqui a gente tem que produzir um nome que construa um vínculo com a cidade. Que a cidade, quando falar esse nome, as pessoas falam, esse projeto é de Nilópolis. Você fala, entendi, então cria aí. Aí eu criei o Som na Praça, convidei um amigo meu, Fábio Macedo, Fábio artista plástico. O Fábio criou a logomarca.
Ô Nelson, vou te dar essa logomarca, toma aí. Bom, fez o estudo da logomarca, me enviou. E aí eu levei pro Neca. Falei, Neca, a ideia é essa, som na praça e essa logomarca. Ele, porra, tá lindo, tá aprovado. Quando que a gente começa? Eu falei, isso era janeiro, fevereiro. Eu falei, acho que maio a gente precisa de um tempo para preparar o projeto. Ele falou, fechado. Quem a gente traz? Eu falei, deixa eu ver. Aí em uma semana eu fiz contato com o Zé Ramalho, que a gente precisava de alguma coisa, de um artista que fosse bem impactante e que fizesse essa costura, essa interface do popular, né, com o segmento de qualidade, aquela coisa entre simplicidade e erudição. Mas o som na praça foi alto nível, porque era público de 30 mil pessoas ali naquela praça. Não cabia 30 mil. Não cabia ali não? 30 mil? Não cabia não. Quantas pessoas cabiam naquela praça? Eu lembro que vocês lotavam aquela praça do Chafariz ali. Lotava. Uns 10, 15 mil pessoas, né? Máximo. O grande boom foi o Raça Negra, que foi um... Não, foi só para contrariar. Só para contrariar. Que eu fui contra fazer ali. Aquele mas só para contrariar, foi grade derrubada, foi uma confusão. Um caos absoluto. Um caos. Nossa Senhora. Mas, enfim... E som na praça levou Roupa Nova, vários artistas de nome ali, né? A gente levou de Cidade Negra, Roupa Nova, mas levamos de Nelson Gonçalves a Arthur Moreira Lima. Nelson Gonçalves também? Nelson Gonçalves fez um show ao vivo na praça, tocou lá para 4 mil pessoas. Nossa. Né? Assim, uma memória histórica muito relevante para a cidade, né? E a cidade mostra uma pujança. Então, e por que esse projeto não foi desenvolvido aqui em Nova Iguaçu? Com esse peso, essa estrutura? Não, foi desenvolvido. Foi, o projeto começa aqui. Sim, ele ganha mas eu digo, repercussão. Porque o som na praça, ele foi... porque foi isso é vontade política, né? Então o Neca é um cara com muito alcance, né? É um dos poucos políticos que você conta no dedo que tem alcance, né? Uma boa formação. Isso foi em que cultural, ano? Humana, Som na praça? 1994, fez 30 anos. Você agora foi secretário de Cultura aqui em Nova Iguaçu em 2003? Eu fui 2003, 2004. Ok. A Casa de Cultura, que é na Getúlio Vargas, né, onde é o Complexo Cultural Mário Marques, foi na tua gestão. Quem era o prefeito? Era Mário Marques? Mário Marques. Como é que surgiu essa ideia de criar um centro cultural, uma casa de cultura, naquele local onde foi uma escola, depois foi, parece que o fórum também, alguma coisa ligada à justiça. Como é que surgiu isso? Foi ideia tua? Foi ideia do Mário Marques? O Mário, ele queria, era um sonho dele. O sonho do Mário era ter nessa cidade uma política cultural permanente, né? E que essa política cultural primasse por elevar o sentimento de autoestima e de pertencimento, né? O Mário falava muito assim, as pessoas precisam ter orgulho, né? Porque a gente tinha uma classe média que ficava procurando endereço no Rio para colocar a placa do carro, para emplacar o carro sem a cidade. Tinham vergonha de dizer que morava em Nova Iguaçu. E aí o Mário falou, Mário, vou te falar, isso daí o melhor caminho é a cultura, porque a cultura constrói pertencimento, né? Ela constrói vínculo. Mas assim, eu comecei com o Mário quando ele era presidente da Câmara Municipal. Filho dele, o Máriozinho, Mário é um escritor, né? O Mário é um cara, um intelectual. O Mário, ele tinha uma revista, na época que eu fazia o Quinto 830, em 1991, o Mário fez contato comigo. Falou, cara, eu estou lançando uma revista que é a Clava do Som. E eu queria te fazer um pedido. Eu falei, pode. Ele falou, eu tenho como cobrir o show do Loborges, fazer uma entrevista com ele? Eu falei, claro, cara, tu vai fazer isso por mim? Eu falei, não, você que está fazendo, tu vai dar todo o espaço, né? Para o Quinto 830, e era um ano do Quinto 830. Foi muito emblemático esse show do Loborges. Foi uma coisa linda. Foi uma pena que a gente não tinha recurso para a imagem, né? Pena mesmo. E aí a gente se conheceu aí. Aí o Mário me chamou, fui na casa dele, conheci o Mário, à época, né?
O Mário era vereador, o Mário teve 7 mandatos como vereador. A tua amizade primeiro foi com o filho dele. O Máriozinho. Máriozinho, né? E aí o Mário me apresentou. Na época, o Máriozinho me falou: cara, você precisa conhecer o meu pai. Porque o meu pai, cara, ele é muito vocado na questão cultural. E ele tem uma profunda admiração por esse trabalho que você faz. Eu falei, legal. Aí eu sacaneava o Mário, né? Brincava. Eu falei, cara, mas teu pai é de direita, eu sou de esquerda. Para com isso, teu pai não vai querer trabalhar. Não, cara, meu pai não existe isso, cara. Existe o bem da cidade. Meu pai, ele não separa, não partidariza, ele não discrimina. E aí, quando chegou isso foi em 1990, quando chegou em 1999, o Mário me ligou. Falou, meu pai assumiu a presidência da Câmara. Passei teu telefone para ele e ele vai te procurar. Porque ele quer muito que você desenvolva projetos para a cidade. E aí o Mário foi na minha casa, me chamou lá, uma figura. Vi lá, eu tinha tido um problema na minha casa de infiltração e eu não tinha dinheiro na época para refazer o telhado, porque era um telhado todo de telha francesa. Então o problema não era decorrente da telha, era decorrente da madeira, que estava velha. E o custo era muito alto para eu reparar todo o telhado. Então eu resolvi colocar telha de amianto. Uhum. Ia deixar a casa mais quente, mas não tinha jeito. E eu fui o ajudante de pedreiro, que era para economizar. Então a gente tirou toda a telha. Né? Eu já tinha tido uma experiência nisso. Quando eu era garoto, eu trabalhei de ajudante de pedreiro, um pouquinho antes da... Você morava em frente ao Iguaçu? Iguaçu, trabalhei ali porque... Peguei uns 3, 4 dias. Você morou com seu pai, com a sua mãe ali? Quem era seu pai? Meu pai, o seu Freitas. Seu Freitas. Era o quebra-galho do bairro, Todo né? mundo Meu conhecia pai. ele ali? Todo mundo. Meu pai era um craque, né? Assim, ele era autodidata, ele consertava quase que tudo em elétrica e hidráulica. E a sua mãe, qual o nome? Minha mãe é Euridice. Dona Euridice. Ok, voltando lá, aí o Mário te ajudou nessa questão aí ele reforma. me convida para eu... Não. Aí o Mário vai lá, me visita e tal, e me convida. Eu falei, mas Mário, sou ligado ao PT, isso vai te gerar problemas. Ele falou, não tem problema nenhum, porque você não vem para o meu mandato de vereador. Você vai ser contratado para ser diretor de cultura da Câmara. Você foi diretor de cultura da Câmara? Diretor de cultura da da 99. Câmara. 99 até 2000. Eu falei, tá bom. Falei, eu vou conversar aí. Liguei para 2 amigos, meus amigos ligados do PT, que é o Paulo César e o Aécio. Falei, cara, o Mário já conversou com a gente, cara. O Mário é uma pessoa formidável, Nelson. Mete bronca porque ele quer fazer um trabalho sério, cara. Não tem nada a ver com você ser do PT, porque você vai ser contratado pela Câmara. Eu falei, tá bom. Aí eu sentei com o Mário e falei, Mário, eu preciso de meta. Ele falou, mas que meta? Eu falei, cara, teu sonho. Ele, meu sonho. Isso foi a primeira vez. Eu falei, eu preciso de meta, cara. Aí ele... Falei, vou trabalhar para tu ser prefeito. Ele deu uma gargalhada. Sério? Essa questão dele ser prefeito surgiu de uma sugestão tua? Não, mais ou menos. Eu precisava de uma meta. Falei, eu preciso de uma meta para trabalhar o teu nome, para criar os projetos. E eu falei, eu vou trabalhar para você ser prefeito. Aí ele deu uma gargalhada. Falei, Nelson, eu tenho 7 mandatos, Nelson. Mas eu sempre me elegi na conta do chá, Nelson. Era uma coisa, Nelson, era voto a voto. Como é que eu vou ser prefeito, Nelson? Eu não tenho voto para ser prefeito. Eu falei, cara, mas eu preciso de uma meta. E ele tinha uma jornalista muito boa, que ele também contratou para fazer a assessoria de comunicação na Câmara, que era a Rosana... Ai, meu Deus... Rosana depois foi do Jornal Globo. E eu falei, Rosana, vamos construir... Aí eu criei 3 projetos. Né? Eu criei um projeto chamado Na Tribuna em Debate,
Era para ele convidar pessoas para abordar temas de interesse da cidade, né? E falar sobre urbanismo, falar sobre cultura, sobre educação, e era aberto ao público, mas não à participação. O público podia assistir. A participação era com os vereadores. Onde era isso? Lá na Câmara? No prédio antigo da Câmara. Então, esse projeto ele tinha como meta elevar o sentimento de autoestima do vereador, né? Dar uma visibilidade pública à Câmara com credibilidade, com mais capacidade de articulação com os meios, e elevar também o nível de debate, preparar melhor o vereador para ter um nível de debate maior, nível de ideias, valores ideais, né? Melhor na Câmara. Aí eu criei o Coral Jovem da Câmara Municipal. Isso em 2000? 99 já. 99 a gente foi imediato, assim. Em 2 meses eu já criei. A campanha para prefeito foi em 2000. Ele foi eleito em 2000 e assumiu em 2001, foi isso? Não, ele foi eleito vice-prefeito. Ah, ele foi eleito vice? Foi vice-prefeito. De quem? Do Bornier. Do Bornier. E quando ele assume como prefeito? Ele assume em 2002. Por quê? Qual foi? O Bornier sai para se candidatar a deputado federal. E é eleito deputado federal. Em 2002. E aí o Mário Marques assume como prefeito em 2002. Assume em abril. E em 2013 ele te chama para ser aí eu vou, o secretário. Vou e aí secretário. Surge a possibilidade concreta de construir a Casa de Cultura. Sim. Estava vazia a casa, ela tinha que ser desapropriada, é isso? Era de que família? Era de Gregório, é isso? De Gregório. Uma família de italianos. Aham. Tem alguém ainda dessa família que vive? Lívia, né? Lívia. Aí a prefeitura conseguiu entrar num acordo com a família de Gregório, comprou aquele espaço, e aí só existia a parte da frente, que é aquela... A parte de trás, era uma casa, ela foi toda construída. É onde tem o Teatro Silvio Monteiro e é onde tem a Biblioteca Cial Brito. Isso. Aquilo foi construído. Com elevador, com tudo aquilo, né? É um projeto do arquiteto Alfredo Brito, né? Alfredo Brito. Arquiteto renomado, que tem autor do projeto do Arquivo Nacional. Você considera esse projeto como o marco da tua vida, como protocultural? Eu acho que assim, porque ficou para a história, né? É um dos marcos, eternizou. Né? Eu acho que é uma das grandes realizações, né, do governo. Não, a tua pessoal. Eu também participei, né? Eu participei do projeto, acho que é relevante para a minha vida. Lógico. Assim, a minha gestão como secretário foram muitas coisas que a gente realizou. Em 1 ano e meio a gente realizou muita coisa. Feira literária também. 1 ano e 9 meses, né? A gente fez a Bienal do Livro, né? O primeiro projeto que a gente teve a assinatura da Rede Globo. Você trouxe Ferreira Goulart na cidade, né? Você se tornou amigo do Ferreira? Aí a relação próxima com Ferreira foi depois, né? Foi a partir de 2007. Você estava na Funage? Não. Não? Não, Funage... Funage veio bem... Foi 2018. 2017 eu estava realizando projetos, né? Quando eu fiz o Paracambi Literária, eu comecei ali, eu jantei com Ferreira Goulart no Paracambi Literária. A gente jantou e André Siciliano era prefeito? André era o prefeito. E aí a gente construiu. E ali, a partir dali, eu comecei a realizar muitos festivais de artes e leitura. Festivais, jornadas. Isso em que ano? Em Paracambi? Foi 2007. 2007. Aí existiu uma lacuna dali até você reencontrar o André Siciliano, né? Quanto tempo levou isso? 10 anos. 10 anos. E foi por acaso, né? Parece que a tua filha, Lorena, estudou com o Andrezinho, que hoje é prefeito eleito de Paracambi, foi eleito na última eleição de 2024. E ali ela fez um reencontro do Nelson com o André. Foi aniversário de 18 anos da Lorena. Ela me apresenta o Andrezinho, que era uma criança, né? Quando a gente fez o Paracambi Literária, né? Andrezinho tinha, muito provavelmente, 9 ou 10 anos, né? Aí ele fala, me apresenta o Andrezinho. Aí ele fala, tia, aquele foi um evento, foi um marco na minha vida. Ele já era politizado, Andrezinho, nessa época? Já era uma criança? Eu conheci Andrezinho, depois eu comecei a ter mais proximidade com o Andrezinho, né?
Mas você vê, né? A primeira coisa que ele me pergunta, tu não fala com meu pai, não? Aí eu falei, porque ele falou assim, tio, a Lorena sempre mostra as coisas que vocês fazem, os festivais, porra, são incríveis. E aquele filme do Paracambi Literária. Aí eu falei, cara, eu não falo com teu pai há 10 anos, cara, desde que eu fiz o festival lá. Porque o festival lá, ele foi para lá por uma iniciativa, inclusive, minha, né? Porque eu sou amigo tem 2 amigos que captaram recurso na Petrobras. E aí vieram me convidar, falou, Nelson, a gente captou um recurso e tem uma exigência na Petrobras que o projeto precisa fazer uma interface com cultura e educação. Como você fez a Bienal aqui, a gente queria que você fizesse. Eu falei, mas é para onde? Nova Iguaçu. Eu falei, cara, Nova Iguaçu, cara, não é possível. Nova Iguaçu está com muito recurso. Pô, o Lindbergh, cara, é prefeito aqui em 2007, né? Eu falei, Lindbergh eu tinha lido a matéria que o Lindbergh tinha em torno de 350 milhões do PAC. E mais 200 milhões, se eu não me engano, do Banco Mundial. Eu falei, cara, vamos para uma cidade. Eu falei, pô, mas o projeto foi captado para cá, Nelson. Eu falei, então, pô, faz o seguinte, cara, o André Siciliano que estava... Eu não conhecia o André. Falei, o André Siciliano que estava aqui agora, que era secretário de governo, ele assumiu o Paracambi. Leva para lá, cara. Porque eles estão com recurso aqui, eles têm capacidade de realizar isso. Vamos levar para uma cidade que não tem... Tu é maluco, pô, tu vai sair de quase 1 milhão de habitantes, vai para um lugar que tem 40 mil pessoas. Eu falei, mas não tem quantidade, tem necessidade, isso é bobeira. A necessidade, a demanda é a mesma. E ali está no pé daquela serra ali, então a gente vai atrair de Seropédica a Vassouras, Miguel Pereira, vai todo mundo para lá, isso é bobagem. E aí eu fui lá conhecer o André, eu não conhecia o André. Fui lá apresentar o projeto, falei, a gente captou recurso. E aí o André me recebeu, falou, mas e aí, qual é a nossa parte? Falei, a parte de vocês é ter total engajamento político, porque é um projeto que faz a interface da cultura com a educação, eu preciso de total engajamento da educação. Planejamento é a gente fazer um grande festival, né? Trazer autores importantes, relevantes para o cenário cultural, fazer uma interface também com a MPB. Tem 2 autores que lançaram um livro recentemente que são astros da música brasileira. O Cledi lançou um livro, Meu Pai, e o Martinho da Vila lançou o Vermelho. Ele falou, pô, tu vai trazer esse pessoal, mas quando? Eu estou te perguntando qual é a nossa parte, quanta gente precisa entrar? Eu falei, não, você não precisa de recurso. Ele falou, não é possível. Ninguém vem aqui e pede, todo mundo, eu falei, mas a gente não precisa, a gente precisa. Porque o recurso está captado, a Petrobras está colocando recurso, e eu coloquei no projeto que não tem contrapartida econômica do governo. Então, e a gente não trabalha dessa forma. Então, o que a gente precisa é do engajamento. E aí foi uma experiência muito positiva lá, porque a logomarca eu fiz um concurso no segundo segmento do ensino fundamental. A logomarca foi criada por um aluno da cidade. Então, foi um projeto, uma experiência. Foi um sucesso em Paracambi. E aí o Andrezinho falou isso. Aí falou, cara, meu pai vai te procurar. E aí promoveu o reencontro. Aí a gente encontrou em janeiro de 2018. Aí foi nesse momento que ele te convida para trabalhar na LERJ? Na FUNARJ. Na FUNARJ primeiro, depois na LERJ. Né? Aí eu topei, porque o André é difícil. E hoje ele é teu amigo, você frequenta a casa dele, né? O sítio dele de Mendes, né? Vou lá eventualmente, né? Então, André é a uma única pessoa... discórdia de vocês é em relação ao Flamengo, é Fla-Flu? Ele é flamenguista. André é muito apaixonado pelo Flamengo. Vocês conciliam bem essa questão, essa zoação toda? Claro. E André é um cara que, se você se aproximar dele, você vai construir naturalmente uma profunda admiração por ele.
O André é um cara... Primeiro, a relação que ele tem de entrega, né, pelo bem comum. O André é um cara dedicado, que pensa o bem comum o tempo todo. O André é um político que a gente precisa reconhecer e, além de reconhecer, a gente precisa impulsionar. O André é um cara que precisa estar nos principais postos de poder, porque ele é altamente comprometido com a promoção do bem comum, né? O que o André fez pelo estado do Rio de Janeiro, quando estava presidente da Alerj, a política de transformação que ele fez no executivo em Paracambi, André, a gestão dele foi referência nacional em saúde mental, referência em educação. O André cria o primeiro polo avançado da Escola de Música Vila Lobos, começa com 50 alunos e entrega para a cidade uma escola de Vila Lobos autossustentável com 1.350 alunos. Isso agora provavelmente vai voltar a acontecer. E aí o Andrezinho é legado, né? É legado dele. O Andrezinho não é um político que surge ele vem como exemplo, como né? uma casta. Porque você vê muito isso, né? Você vê o político fabricando o político. Sim. O André não. O Andrezinho cresceu dentro de um ambiente de valores, ideias e ideais que mexeu com a cabeça dele. Então ele acompanhava o André, esse encantamento, esse pertencimento que eles têm com Paracambi. E o Andrezinho eu até escrevi um texto falando sobre isso, ele não aceita o papel em branco, entendeu? Uhum. O papel não pode ficar em branco. Aonde o Andrezinho passa, não tem papel que fique em branco. Ele é impressionante, assim, porque o André, por exemplo, é pai dele, o André tem uma juventude dentro dele que é uma coisa impressionante, cara. Eu percebi em algumas reuniões que eu fui. O André é um cara... Isso. E eu acho que o Andrezinho é um legado para o estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz com o que eu vi agora em Paracambi. Eu fui lá no dia que cheguei lá mais tarde, eles já tinham ido embora, mas eu vi a festa da população, a espontaneidade e a felicidade de uma população que colocava para fora o sentimento de que agora a cidade pertence à cidade, né? Agora ela tem um projeto, agora nós vamos ter um projeto de cidade, né? E isso foi... Inclusive eu quero parabenizar o Andrezinho pela eleição dele e não esquecendo de mandar um abraço para a dona Maria Luísa, que é a esposa do Mário Marques. Pois é, e aí essa tua reaproximação do André Siciliano, por meio do Andrezinho, acabou te levando para a Funarge. Ele te convidou. Sim. Como é que foi trabalhar na Funarge? Como é que foi dirigir? Como é que foi... A gente está falando aqui no programa, que é o podcast Tradição e Vanguarda, sobre personalidades de Nova Iguaçu. Todas as personalidades. Nós vamos trazer aqui pessoas como Nelson, que é produtor cultural, vamos trazer também empreendedores, enfim, são pessoas que trabalham a tradição, o crescimento, para que o iguaçuano hoje não tenha mais essa vergonha de dizer que mora em Nova Iguaçu, né? Foi bacana, inclusive, a Fanny Pacheco, eu quero até mandar um abraço para ela, quando ela participou do Big Brother, que ela jogou aquele jargão, o Nova Iguaçu. É importante que o morador de Nova Iguaçu tenha esse orgulho, tenha esse pertencimento de que mora numa região rica, que tem uma história maravilhosa. E a gente vai falar, inclusive, sobre alguns historiadores aqui. Quero falar sobre o Ney Alberto. Como é que foi a tua relação com o Ney Alberto, com o Silvio Monteiro, com essa galera toda? Mas como é que foi trabalhar com o André na Funarge? Como é que foi fazer cultura na Funarge? O André, o governador tinha pedido a ele a indicação de um... Quem era o governador na época? Era o Pezão. Pezão. Foi eleito agora em Piraí, né? Parabenizar ele, né? É uma figura fantástica, uma energia boa.
E o projeto que ele montou para Piraí é um projeto importantíssimo, né? Colocou Piraí no mapa de projetos inovadores do Brasil inteiro, né? Primeira cidade digital, né? Verdade. No país. E aí o André me falou, olha, pô, queria que você fosse para a Secretaria de Estado de Cultura, porque eu não tenho um quadro, né, comigo com teu perfil. Né? A princípio eu fiquei meio assim, porque eu gosto muito de gestão pública, né? Mas eu gosto assim de assumir quando a gente realmente pode realizar. Então eu fiquei, André, não. E no outro dia o André já me ligou. Fala aqui com o governador. Eu falei, meu Deus do céu, o André é terrível. Vai ser nomeado. Pum. Falei, cara, o André não é fácil, cara. Ele é... E não era nada de doce, de valorizar. É porque realmente é uma coisa que me preocupa. Mas o André é um cara excepcional, assim. E aí eu fui para a FUNARJ e fui descobrindo a FUNARJ, né? A FUNARJ... Com liberdade para trabalhar na FUNARJ? Sim. Total liberdade. Descobri os funcionários da FUNARJ, né? E assim, o grande patrimônio de uma gestão pública são os funcionários públicos, né? E entender as principais demandas desses funcionários, né? Foi isso que a minha gestão na FUNARJ foi um decurso de tempo muito pequeno, foram 10 meses só. Mas o suficiente para minha gestão ser marcar a minha gestão pela defesa desse patrimônio público, né, cultural, né, por uma memória dessa instituição tão relevante para a cultura brasileira no estado do Rio de Janeiro. Tanta história que a FUNARJ tem, né? E ali a gente trabalhou a parte da gestão no momento que o estado do Rio estava vivendo um processo de muita dificuldade, né? Teve a retirada dos royalties, né? O estado entrou numa depressão econômica, não tinha recurso para pagar o funcionalismo público e a gestão do André foi fundamental na Alerj para recuperar, construir, trabalhar junto com o Estado e ao governo federal o regime de recuperação fiscal. Então foi dentro dessa ambiência de crise econômica no país inteiro. Essa transição da crise FUNARJ política para a Alerj foi foi em 2018. Já foi automaticamente para a Alerj. O André presidia a Alerj interinamente, porque o presidente era o Pisciani, mas o Pisciani teve problemas com a justiça, foi preso. Aí o Wagner Monte era o vice-presidente, não pôde assumir em decorrência o grupo da saúde. De trabalho, os técnicos, você trouxe da FUNARJ ou você montou um novo time aqui na Alerj? Não. Assim, a Alerj era um projeto de transformação total na Alerj. Embora a Alerj tivesse uma diretoria de cultura, essa diretoria de cultura ela não tinha um destaque. E o projeto do André era muito ambicioso para a Alerj, que era transformar o Palácio Tiradentes num... O André, ele queria um museu da democracia ali, no Palácio Tiradentes. Então a gente trabalhou um projeto para criar o Museu da Democracia, mas não como museu. Eu conversei com o André para que a gente pudesse criar um centro cultural com função museológica e não um museu em si, porque o museu tem um conjunto de fatores que a gente, em curto prazo, não teria como atender, né? Quer dizer, você tem que ter reserva técnica, tem que ter acervo, né? As áreas expositoras não eram uma diversidade, mas você é regido por um conjunto
de diretrizes em que a gente ia ter dificuldade para atender, mas criar um centro de cultura onde o perfil dele fosse a função museológica era mais fácil. Então, veio aí a minha sugestão, que seria Palácio Tiradentes, a Casa da Democracia. E mesmo com toda essa dificuldade financeira na época, com essa... Aí Você já conseguiu... aí já é 2019, né? Porque eu fico na Funarge de fevereiro a dezembro de 2018 e vou para a Alerj em fevereiro de 2019. Uhum. Então quando a gente começa o trabalho na Alerj, porque a Alerj é uma instituição complexa, né? São 70 deputados, são 70 patrões. Então, mas nós vivemos um período de 4 anos de uma gestão federal que não apoiou muito a cultura. E como é que você conseguiu durante esse tempo? A gente não dependia... Não dependia? Em nada do governo federal, né? Então, foi claro que foi uma lástima, né? Porque a questão não é você apoiar. Porque não tinha os incentivos, né? As leis. A questão não é essa. A questão é muito pior do que isso. Porque foi uma gestão federal que demonizava a cultura. Sim. Né? Então, isso foi muito prejudicial, e é prejudicial, porque é uma gestão infame. Me desculpa, mas... E a infâmia, ela é quando os seus próprios gestores trabalham contra. Né? Por exemplo, a gente teve uma gestão na saúde que era contra a ciência. Então, sim, isso é infâmia. Uhum. Então, né, você tinha uma gestão de cultura que era contra o artista. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi a cultura contra a vida, né? Cultura da arminha, então, essas coisas. Né? Eu acho que, enfim, foi o que a gente viveu, a gente ainda vive, ainda tem muitas cabeças ainda que se deixaram ser manipuladas ou por preconceito que está ali enraizado, tiveram seu clique ativado, né? O que representa a arte para você? A cultura, transformação de vidas? É essencial? A arte, ela é o que nos coloca em contato com o bem-estar, né? Com a fantasia, né? A realidade, ela é muito pesada. Se você não trabalha o teu imaginário pela arte, você vai viver única e exclusivamente da realidade. A realidade massacra o ser humano. A gente precisa da arte, a gente precisa sorrir, a gente precisa contemplar, né? A gente precisa viver a fantasia. Né? E dá para viver de cultura aqui no Brasil? É uma decisão de cada um. Está melhor hoje com os incentivos, com as leis? A gente tem a lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Essa política de Estado é uma política sem precedentes. Né? E essa política foi criada durante a pandemia, e a gente tem que reconhecer o papel que o Congresso Nacional prestou, o serviço prestado, mas essa é uma lei de autoria da Benedita da Silva e da Jandira Fegali. Então, a gente tem que reconhecer para sempre o serviço que elas prestaram a favor de um bem comum que é de altíssimo... Porque é uma política de Estado em que ela reconhece o papel do produtor cultural, que cada produtor cultural, cada artista cumpre dentro da sua comunidade, da sua realidade, e investe na capilaridade política desses artistas e produtores e consegue chegar até eles. Né? Então, uma ação dessa natureza é sem precedentes no Brasil. E quem é o Nelson Freitas quando você consegue se desligar um pouco do produtor e ter uma vida pessoal tranquila, sem pensar? Você consegue desligar o teu telefone celular e você joga futebol, você frequenta a academia? O que o Nelson Freitas, cidadão, faz nos momentos de lazer? Uma vida normal. Assim. Você ainda joga futebol? Jogo futebol. Aonde? Jogo no Nova Iguaçu Country Club. Toda semana você bate uma pelada lá? Quando o joelho permite. Quando o joelho permite. E vai uniformizado? Vai de tricolor?
Não, lá a gente... eu uso... eu adoro as camisas do Fluminense, né? Para mim, são as... Não é porque eu sou tricolor, mas realmente é a camisa que esteticamente é a mais bonita, né? Mas a gente, a gente tem os coletes, né? Ah, sim. Então, cada time... É uma galera da antiga, essa galera do futebol também? Tem novos e tem o pessoal da antiga também, né? Com a gente, novo lá é 45 anos. Ah, tá. É acima de 45. Não dá, né? Na minha... Eu faço 62, dia 12 de outubro. Eu não consigo correr mais com a galera de Daqui 18. A 2 dias, né? Está sendo gravado dia 10 de outubro. Eu não consigo correr com a galera de 20 e poucos anos. Não dá, eu não vou ver a bola. Quando eu pensar em dominar, já chegou na frente. E quando nasce o torcedor Nelson Freitas? Isso nasceu muito criança, né? Porque quem te incentivou a torcer pro Fluminense? Meu pai era... Foi teu pai? Eu via meu pai saindo com meu tio, Vitor Esperança, eles saindo juntos para ir para o Maracanã. E era um momento assim, o Fluminense tinha muitas conquistas, né? Na década de 60. Quem jogava nessa época de grande nome? Quem jogava no Fluminense... Didi era dessa época? Não. Não? Didi foi técnico na década de 70, mas quem jogava era Samarone, Mickey, Lula, Manfrini, Dionísio, o Rei Zulu, né? O Denilson, Rei Zulu. Então, grandes jogadores, né? O Fluminense teve, né? Cafuringa, né? Depois, aí eu vou ao Maracanã. Meu pai me leva no Maracanã, eu tinha 12 anos de idade, num 8 de fevereiro. Fla-Flu? Carnaval, estreia do Rivelino, Fluminense e Corinthians. Estreia da máquina, Fluminense. Ele saiu do Corinthians pro Fluminense, foi isso? Isso. Estreia do Rivelino no Maracanã, 4-1 Fluminense, 3 gols do Rivelino e 1 do Gil. Do Gil, ponta direita. Já era considerada a máquina ali, o Fluminense? Ali, né? Foi criada a máquina. Tinha Pintinho, aquela galera, o Félix. Né? O meio campo era Pintinho. A máquina começa. Tu lembra da escalação Félix. do Fluminense quando você foi nesse jogo? Lembro. Quem? Era Félix. Carlos Alberto? Toninho. Carlos Toninho. Alberto chega em 76. Toninho Baiano, aquele que Toninho jogou no Flamengo. Baiano, Félix, sim. Toninho Baiano, Assis, Edinho e Marco Antônio. Rodrigues Neto ainda não estava lá. 76. Pintinho, Paulo César e Rivelino. Não, Pintinho, Kleber e Rivelino. Gil. Não, era Gil, Manfrini e... Doval veio depois? E Zé Roberto. Doval em 76. Você é atual campeão da Libertadores. O Fluminense é o atual campeão, pelo menos agora em 2024. Dois momentos, entre os dois momentos do Fluminense, que foi o gol de barriga do Renato contra o Flamengo e o título da Libertadores, qual que te emocionou mais? São duas emoções completamente diferentes, né? Porque uma é uma rivalidade muito... Estava perdendo o título para o Flamengo quando o Renato fez o gol. Você já estava esperando uma derrota, não é isso? Aquele título é muito parecido com o título de 80, que eu fui no Maracanã na decisão, Fluminense e Vasco. Que era um time muito desacreditado de 95. E o Fluminense e Vasco a mesma coisa, o de 80. De 80, o Zagallo era o técnico do Fluminense. E em 1980 era Zico, né? Era Zico, um timaço, né? Porra, cara. E aí o Fluminense monta um time com 9 jogadores de base e só 2 jogadores contratados, que era o Gilberto, que veio da Portuguesa, Santista, e o Cláudio Adão, que veio do Flamengo. O Fluminense troca o Nunes pelo Cláudio Adão. O Nunes vai para o Flamengo e o Cláudio Adão chega para o Fluminense. O Ailton, que deu o passe para o Renato, foi do Flamengo 95, também. Né? Em 80... E aí o Zagallo era o técnico e o Zagallo larga o Fluminense no início do campeonato para ir para o Vasco e dar uma declaração que essa declaração foi usada pelo Edinho em quase todas as pré-seleções. Eu li uma matéria sobre isso. Clube, né? O time. Porque o Zagallo sai dizendo o seguinte: eu fui para o Vasco porque o Vasco montou um grande time, realmente. E é a possibilidade de eu ganhar um título, que com o Fluminense não vou ter condição. E aí o Fluminense ganha o título em cima do Vasco. O Vasco tira o Flamengo na semifinal. O Vasco tira o Flamengo. O Fluminense ganha o primeiro turno, então já se
classifica e o Vasco ganha o segundo turno, em cima do Flamengo. Ganha, inclusive, nos pênaltis. Mazzaropi pega um pênalti do Zico. Sim, eu lembro. Eu estava no aí Maracanã. A gente vai, em novembro, final de novembro, um gol do Edinho, né? Uma tarde chuvosa, 5 horas da tarde no domingo. E em 95 foi exatamente isso. O Fluminense, todos os times se reforçaram, o Flamengo fez uma coisa surreal hoje. Uma seleção, né? O Flamengo traz o Romário, campeão mundial pelo Brasil, no auge da carreira, melhor jogador do mundo, tira o Romário do Barcelona e traz para o Rio de Janeiro. Porra. Todos os times contrataram. O Botafogo contratou bem, o Vasco contratou bem, e o Fluminense devendo salário, não contratou ninguém. Aí começam os jogadores que não tinham clube, aí o Fluminense vai e conversa com o Joel Santana. O Joel Santana falou, tá bom, eu topo. E aí o Fluminense pega os jogadores que foram dos grandes clubes do Rio de Janeiro, que foram relegados ao abandono por esses clubes. Relegados assim, eles tentaram, o Ailton tenta voltar para o Flamengo diz que não quer. O Jair tenta voltar para o Botafogo diz que não quer. E o Fluminense faz essa composição. E traz essa turma toda. Traz todo mundo. E aí o Joel vai no Renato, o Renato de férias em Búzios, sem clube. Eu li essa matéria, na época foi muito engraçada. E aí o Renato fala, não, o Joel é um cara maneiro, me convenceu e aí eu vou pro Fluminense. E o Renato foi um cara fundamental para aquele título. Foi carioca, né? Foi o Carioca. Porque, assim, até ainda nessa época, o Carioca era o grande título, né? Assim, o Fluminense da Máquina queria ser campeão brasileiro, mas um grande barato para a torcida era ganhar o título carioca, que era um campeonato de quase 6 meses. Pô. Eram 3 turnos na década de 70. Então, ninguém ligava para o título nacional, ninguém ligava para a Libertadores. Essa coisa é mais já do século XXI, sabe? Do final do século XX para o início do século XXI, que aí se dá mais relevância ao campeonato nacional para chegar a Libertadores. Ninguém dava importância àquele título mundial que o Flamengo mesmo, final da década de 70 para cá, o Flamengo não tinha nenhum título de expressão. E é alçado realmente nos bastidores da TV Globo, que eram todos flamenguistas. Então o Flamengo é alçado a essa coisa de uma mídia que chama a torcida de nação, sim, nação rubro-negra, essa coisa, mas é muito em virtude do respaldo da imagem que a Rede Globo constrói, né? O Roberto Marinho tem um amigo que ele trabalhou no Sistema Globo de Comunicação, e ele falava que o Roberto Marinho, se tivesse na Fazenda, tivesse em qualquer lugar, ele ligava para a Globo para ir lá e instalar uma antena para ele assistir o jogo do Flamengo. Flamenguista. Ele conta uma história que tem um jogo do Flamengo que sai um gol, o Flamengo perde esse jogo e eles fazem de tudo pro Roberto Marinho não perceber, na transmissão não perceber que o Flamengo perdeu o jogo. Então, mas assim, foi ótimo. Agora, a Libertadores é uma conquista porque ela lava a alma 15 anos depois de um título que nós perdemos, que nós fomos covardemente assaltados, roubados, né, no Maracanã, né? Uma arbitragem que foi lá para tirar o título, né? Esse título da Libertadores, o Fluminense perdeu uma Libertadores aqui no Maracanã. 2008. Foi em 2008 para a LDU. Foram 2 pênaltis. Você estava no Maracanã esse dia? Não. E nesse título... Eu fui a todos os jogos de 2023, da Libertadores. Você foi em todos os jogos? Fui a todos os jogos, com exceção do último que eu não consegui comprar. Quando eu entrei, eu já era o número... Na decisão você não foi? Não foi. Assistiu aonde? Nós assistimos juntos. Ah, sim, no 758, né? Assistimos juntos, no Parada 758. Parada 758, é verdade. E lá assistimos também a final do Mundial, que infelizmente não rolou, né? Eu lembro sim.
Bem, Nelson, a gente vai terminar aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez por esse papo. A gente pode estar marcando uma outra data, porque tem muita coisa para a gente conversar. Claro. Tem o Terça do Compositor que a gente não conseguiu falar, tem questão de literatura, da Água Grande Produções, que é a tua editora, tem a Casa do Conhecimento. Enfim, tem muitos projetos por aí afora. Hoje está sendo gravado dia 10 de outubro de 2024. Hoje é aniversário do meu filho caçula, o João. Quero mandar um beijão pro João, dizer que te amo muito. Ele que é papai do Cadu. Cadu, que é filho do João, com a Lorena, tua filha, que é tatuadora, né? Uma extraordinária tatuadora. Ela tem um talento formidável, ela tem pouco tempo na área e ela está num desenvolvimento, assim, numa crescente muito grande. Muito fera. Tá de parabéns a Lorena. Quero te parabenizar pelo teu aniversário, dia 12, dia das crianças. Uma eterna criança, né? É dia 12. A gente... Mas você não pizza e pasta, né? Eu sou uma criança que envelheci. Uma criança que envelheceu. A gente que tem se que cuida, ser assim. E que se cuida muito bem. Né? Toma teus shots tem que ter qualidade manhã, de vida. Se alimenta bem, faz exercícios. Tem que ter qualidade de vida. E para a gente finalizar, Nelson, o que representa a tua vida antes e depois do Cadu Gabriel? É como você... eu digo que é um divisor de águas. Depois mandar um alô para ele ali, ele vai estar te assistindo. É um divisor de águas você ter filho, né? Assim, a minha vida, quando eu soube que eu ia ter... A Simone me falou que estava grávida, aquilo dali nada é mais. Você consegue comparar a tua vida com nada depois disso. É verdade. É uma coisa impressionante. E o neto é a reprodução disso, né? Nada é... Cadu é alegria, né? Genial. Ele bota o terror lá, né? Figuraço, né? Ele já acorda cantando as músicas do Fluminense. Vidrado em futebol, curte o Fluminense. Apaixonado pelo Fluminense. Conhece hino, conhece todas as músicas. Canta o hino. Vai pro Maracanã com vocês. Canta o hino. Não é? Tricolor. Me fez mudar. Eu, quando estou com o Cadu, eu sou tricolor. Eu hoje sou Flamengo e Fluminense. Eu sou... E eu consigo, às vezes, quando estou assistindo futebol, eu acabo me pegando, torcendo mais pelo Fluminense do que pelo próprio Flamengo. Porque o Cadu, ele tem essa magia, esse encantamento. E o Cadu tem... Tanto é que eu criei o boneco, o Duca Gente Vida, que é um boneco fantoche, né? Um boneco... É Duca por causa do Cadu. Né? Então, o Cadu é um valente, um guerreiro, que vai estar completando agora, dia 21 de outubro de 2024. 4 anos de idade. 4 aninhos. É um fera. Tá querendo entrar na escolinha de Fluminense, né? Pô, fera no futebol, chuta super bem, tem domínio com a bola. Verdade. O moleque Verdade. vai ser muito melhor que o avô. E eu sou fraco, tem que ser melhor que eu mesmo. Tem que ser. Valeu, Nelson. Satisfação enorme. Um abraço para você, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Vai fundo. Valeu, obrigado. Um abraço para Simone, tua esposa, beijo produtora. Para todos, né? Para quem está nos assistindo, satisfação enorme estar aqui, né? E vamos aí, é isso aí, construção do pensamento, né? Nós somos seres culturais, né? Somos diferentes de todos os outros seres do planeta, né? São biológicos, a gente pensa. E quanto mais a gente constrói pensamento, mais prazer a gente tem pela vida. Tá? Então, entreter é fundamental, mas construir o conhecimento é a base de tudo. Ok. Meus agradecimentos à Água Grande Produções, a Silfer Mídia, Sandro, para Joana, para o Jorge, como é que se fala Jorge em espanhol mesmo? Jorge. Para Maísa, que está nos acompanhando aqui também, para você que está nos assistindo. Esse é o primeiro episódio do podcast Tradição e Vanguarda Iguaçu. Até o próximo e nos siga, Tradição e Vanguarda Iguaçu, nosso canal no YouTube. Até a próxima.